lá para mais um episódio do ScalaCast. Hoje temos a honra dessa pessoa ilustre aqui no ScalaCast, Márcia Brolo. Seja muito bem-vinda. É uma honra enorme ter você aqui. Você, né, eu comentei um pouquinho, já era um desejo desde o início do ScalaCast de ter a tua presença e conhecer um pouquinho mais da tua história. Então, seja muito bem-vinda, estou ansiosa. Ana, eu agradeço imensamente, agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a permissão divina também, por a gente poder estar aqui trocando aqui algumas ideias, algumas palavras, um pouquinho da experiência que eu carrego ao longo desses últimos anos da minha vida, de toda a vida, né? Mas mais especificamente dentro da trajetória do empreendedorismo. Legal, Márcia. Então, né, agradeço, espero que a nossa conversa seja muito inspiradora para muitas e muitas pessoas, para muitos telespectadores e que inspire vocês a empreenderem. E vamos lá, porque vai ser muita coisa boa por aqui. Então, Márcia, vamos começar contando um pouquinho, né? Como que a Márcia começou no empreendedorismo, né? Eu sei que tem várias etapas, então fique bem à vontade, né? Para contar as melhores partes, ou enfim, as dificuldades também, né? Mas fique bem à vontade. Então, vamos lá. Ana, eu vou começar contando a parte romântica da história. Adoro. E eu acho que é a parte que a gente primeiro tem que olhar sempre para aquilo que é o lado bom de tudo, né? Tudo tem um lado bom, tem um lado que não é tão bom e a gente começa sempre se apropriando daquilo que é bom. Então, a minha história com empreendedorismo é uma história romântica. Por quê? Porque meu primeiro empreendimento foi um carrinho de cachorro-quente ambulante, que inclusive ficava aqui um pouquinho mais para frente nessa rua, né? Onde nós estamos, né? Aqui na Avenida 15 de Novembro, em Joaçaba. Meu marido e eu éramos muito novos ainda, estávamos cursando a graduação, ele engenharia, eu psicologia. E naquela época eu vou te falar sinceramente o que me motivou a empreender. Claro que tinha desejo de autonomia financeira, de independência, mas o que mais pulsava no meu coração naquela época era poder ficar mais horas com o namorado. Ai, que lindo! Eu venho de uma educação bem rígida nesse sentido, assim, então naquela época a gente não podia ter tempo, não podia ficar sozinha com o namorado, não podia sair sozinha, então aquela era uma oportunidade para a gente estar mais tempo juntos. E eu vi aquilo com bons olhos, porque além de estar junto com ele, também aquilo também estaria me dando uma oportunidade de ter autonomia financeira, de ter a minha própria liberdade. Então começamos assim, fazíamos faculdade no período diurno e trabalhávamos no período noturno. Quando, Ana? Quando dava vontade? Não. Então aí vem, acho que o primeiro grande ensinamento do empreendedorismo, né? Quando que a gente está pronto para empreender? Quando a gente realmente já tem a disciplina construída. Porque quando você empreende, você tem uma liberdade de horário, você tem flexibilidade, você tem uma agenda que é tua, que você pode organizar, mas a disciplina ela precisa vir antes, porque senão quando está, no nosso caso, que éramos ambulantes, quando estava chovendo, não vamos trabalhar porque hoje está chovendo. Hoje não porque é frio, hoje não porque é feriado. Então não pode, né? Então um empresário, uma pessoa que esteja querendo empreender, ela precisa ter essa disciplina construída. E esse foi o primeiro passo que nós demos juntos. Bom, passamos ali nessa jornada e a gente ficou muito reconhecido na cidade. A cidade é uma cidade pequena, Joaçaba é uma cidade, né, de 30, 50 mil habitantes, entre Joaçaba, Erval e Luzerna, mas ali nós nos tornamos pessoas referência dentro da cidade pelo aquele produto que a gente oferecia e também pela forma de atendimento. Era um casal novo e trabalhávamos com cachorro-quente, mas assim a gente criava processos diferentes, então tudo era diferente, era o formato diferente, era um cachorro-quente na época prensado, que não existia, a gente trabalhava uniformizado, a gente tinha um atendimento personalizado, a gente fazia campanhas de marketing, trazia novos produtos, então a gente às vezes viajava para algum lugar, conhecia uma coisa nova, trazia, fazíamos, então tudo isso, na época de Natal a gente trazia mesa, cadeira, guarda-sol, colocávamos na calçada, naquela época podia, né? Então a gente fazia efetivamente um algo a mais. Sempre, né? Inovando, né? Sempre inovando. E aí a gente ganhou visibilidade dentro da cidade, a ponto do nosso negócio ficar muito pequeno, as pessoas faziam fila, a gente tinha muita demanda, e aí pensamos no próximo passo. Bom, isso aqui já está assim, né? Vamos dar o nosso próximo passo. A gente gostava do que a gente fazia, a gente tinha uma sinergia, o Marcelo e eu, meu marido e eu, nós éramos muito complementares como sócios, né? Então ele tinha um perfil, tem até hoje um perfil mais executor, mais comunicador, eu mais planejadora, mais analista, então a gente se combinava muito. Então demos o próximo passo, que foi abrir o nosso primeiro estabelecimento físico, né, dentro de um ponto comercial, que foi o Brolo Driving, e aí nós trouxemos também uma outra novidade, que era atendimento no carro, que era um lugar com retroprojetor, com telão, passávamos clipes, tínhamos uma vasta gama de
de lanches, de sanduíches, croissants, esfirra. Inovamos muito em produto, em serviço, em qualidade novamente. E ali nós conseguimos atender um número maior, né, uma capacidade muito maior de clientes. E já tínhamos mais canais de venda. Então tinha o cliente que ia ser atendido lá nas mesas, tinha o cliente que era atendido no carro, tinha o cliente que pedia delivery, foi um dos primeiros deliveries de Joaçaba. Naquela época a gente tinha praticamente só o nosso motoqueiro, né, indo para lá e para cá na cidade. Tínhamos o cliente que ligava e ia lá buscar, então eram já eram mais canais de venda. Bom, depois disso foi dando certo, nós partimos para um próximo negócio que foi o Bistrolo, e aí foi uma pizzaria mais gourmetizada, na época também não tinha ainda essa gourmetização que a gente passou recentemente, né? Então a nossa proposta era oferecer uma pizza de mais qualidade, uma pizza mais gourmet, e também com o passar do tempo fomos trazendo novos produtos, vários pratos, pegamos consultoria de fora, então fomos anexando nesse mix de cardápios uma proposta diferenciada, um ambiente em que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tinha um atendimento muito próximo, muito acolhedor, era um atendimento assim refinado, que as pessoas se sentiam acolhidas, à vontade, mas não era nada muito cheio de cerimônia, de pompa, né? Então também foi uma casa que caiu no gosto das pessoas, que também teve muito sucesso, e ali nós fomos seguindo, Ana. Então, seguimos nessa jornada de empreendedorismo dentro da gastronomia, Marcelo e eu, por 20 anos. Tivemos várias operações, então foi botequim, foi um espaço de eventos, abrimos um Brolo em Concórdia, abrimos a Pizza na Selva mais tarde, enfim. Adorar a Pizza na Selva. A Pizza na Selva também, né? Foram outro conceito. Foi muito inovador para a cidade, eu lembro assim, na época... A gente estava vindo de Joinville para cá e lá não tinha, né, a pizzaria igual a Pizza na Selva. Então, quando a gente chegou aqui, eu falava, meu Deus, isso é coisa de cidade grande. Cidade grande. Isso, eu acho que a gente buscava muito isso, sabe? O que nos diferenciava como empresa, como todos os estabelecimentos, era buscar essa inovação sem perder a excelência no produto e a qualidade do atendimento. Então, a gente buscava unir esses 3 pilares e fazer uma entrega de qualidade, né? E isso deu certo, deu êxito, trouxe bastante resultado e assim nós ficamos durante 20 anos, né? Na pandemia decidimos fechar os negócios e aí eu voltei para uma empresa familiar, que é o Boticário. Nós somos franqueados do Boticário, é uma empresa de família há mais de 40 anos. Eu já havia trabalhado nessa empresa na época dos meus 15 anos, 16 anos, até que meu primeiro filho nascesse. Eu conciliava a gastronomia com o Boticário. No nascimento do segundo filho, eu precisei me desligar do Boticário por uma questão de tempo, né? E aí, após a pandemia, eu já tinha feito uma transição um pouco antes, desde 2017 eu já havia começado a fazer essa transição, mas por um esgotamento pessoal. Eu cheguei numa fase que aquilo que me realizou por tanto tempo e que foi tanto tempo assim fonte de um brilho nos olhos, de uma entrega, chegou um tempo em que aquilo já não me fazia mais feliz, de verdade. Demorei para reconhecer isso, demorei para admitir e para reconhecer. Mas no momento em que eu reconheci e admiti, eu não demorei muito para tomar as decisões. Então, isso acelerou o processo, comecei a fazer uma transição. De 17 até 20, eu fiquei trabalhando nas duas frentes, no Boticário e na gastronomia, até formar ali uma pessoa que fazia o que eu fizesse lá na parte dos restaurantes. Mas veio a pandemia, meu marido decidiu fechar e eu segui com o Boticário. E aí, abriu essa nova oportunidade, né? Criou um espaço na minha agenda, já que eu não tinha mais restaurantes. Junto com o Boticário nasceu também esse desejo de empreender novamente, mas aí dentro do mercado digital. Então hoje são essas as minhas duas frentes, né? A parte das franquias do Boticário e a parte do empreendedorismo digital. Nossa, diga. Márcia, conta um pouquinho para nós como que foi, né? Porque como tu comentou, foram 20 anos, né? Nessa questão de alimentação e tal, e fazer essa transição de carreira. Como que foi para você toda essa transição? Tu comentou, né? Que foi de 2017 até 2020. Tem toda uma autoaceitação, eu brinco, né? Que querendo ou não, é difícil, né? Porque tá por muito tempo fazendo a mesma coisa. Como que foi essa transição? Tu acabou procurando, né, terapia, psicólogo, ou não, é isso mesmo, não quero mais, chega, vamos para outra? Vamos para outra. Não, foi um processo de autoconhecimento mesmo, né? A gente só consegue chegar a essas... com a clareza daquilo que a gente quer para nossa vida quando a gente realmente conhece quem a gente é, o que a gente gosta e quais são os nossos valores. Então, em 2015, eu comecei um processo mais profundo de cursos, de busca de cursos de desenvolvimento pessoal, né? Isso aumentou muito meu nível de autoconhecimento. Em paralelo, eu fazia terapia. E essa soma de tudo fez com que eu
tivesse esse despertar e assumisse para mim, olha, não é, Márcia, não é mais isso que você quer. Então esse foi o primeiro processo, eu ter a coragem de assumir para mim que aquilo já não era mais uma coisa que me realizava. Mas aí teve o segundo processo, que era eu conseguir falar isso pro meu esposo, porque nós éramos sempre sócios, juntos, né? Então somos sócios até hoje na vida pessoal, mas tínhamos uma sociedade ali em que cada um realmente assumia um papel. A gente não conseguia enxergar as empresas sem ele ou sem eu. Ele era 2 pernas da mesa, da cadeira, e eu era as outras 2. Mas eu precisei, né, ser honesta comigo, ser íntegra. Não foi uma conversa simples e fácil para mim, porque eu não sabia o que ali eu estava colocando, né? O que eu estava abrindo mão de verdade. Será que era só do negócio? Será que era de uma relação? Será que era de uma confiança mútua? A gente não sabia. Vem o todo, né? Todo. Mas essa atitude demandou bastante coragem e eu acho que foi assim uma grande virada de chave, né, na minha vida, de poder dar esse passo, de poder assumir realmente aquilo que para mim fazia sentido. Ele compreendeu, obviamente, claro que eu falei que não seria da noite pro dia, fiz essa transição. Eu acho que tudo na vida exige prudência. Eu acho que nada do que você vai fazer você pode fazer assim. Tem muita gente que fala, você tem que decidir e não olhar para trás. Cada um funciona de um jeito. O meu jeito não é esse. Eu sou uma pessoa mais prudente. Eu gosto de pedir sabedoria, gosto de respeitar o tempo das coisas. Eu acho que cada coisa tem um momento para acontecer na vida. E quando a gente quer acelerar processos, a gente às vezes paga um preço muito alto. Por querer acelerar uma coisa que não está no tempo. É como você querer tirar uma fruta da árvore antes dela estar madura. Então, acho que respeitar os processos é fundamental. E aí foi o que eu fiz nesse tempo. Então, eu não sabia exatamente quando que eu ia fazer a transição, mas num processo de coaching que eu fiz também nessa época, a minha mentora falou assim, a minha coach falou assim, olha, agora você chegou a hora que você tem que definir uma data. Até quando você vai ficar? E naquele momento que ela falou até a data, aquilo de novo me deu um frio na barriga, né? Eu falei, agora... Isso já era final de 2016, né? Então, começou esse processo em 2015, que eu fiz os cursos. Até o final de 2016, eu comecei a fazer o processo de coaching. Ela sugeriu que eu fizesse, então, alinhasse uma data e eu defini essa data. No final de 2016, eu falei, olha, então eu vou até dia 30 de março de 2000... No final de 2019, falei 16. Lá no final de 2019, eu fiz esse combinado, fiz esse processo todo de 2017 até 2019. Então, no final de 2019, eu falei, olha, vou até 30 de março. E aí eu comecei a trabalhar, já estava ensinando outra pessoa para fazer a parte de RH, fazer a parte administrativa. E o que aconteceu? Dia 30 de março veio a pandemia, né? Então, acho que as coisas, por isso que eu falo para você que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né? Então, foi uma decisão tomada com sabedoria, não foi uma decisão da noite para o dia, foi uma decisão prudente e que fez com que o novo ciclo que eu tivesse entrando, que era esse ciclo daí sim de corpo e alma pro Boticário, e que abriu essa outra nova fase que eu nem imaginava, sabe? Eu nem imaginava entrar para esse mercado digital, não imaginava criar programas de desenvolvimento, não imaginava isso. Mas isso aconteceu porque eu acredito que eu tenho encerrado um ciclo de uma maneira leve, íntegra, sendo honesta comigo e buscando trazer isso também para todas as pessoas envolvidas, né? Não criar nenhum tipo de ônus, né, para outras pessoas envolvidas ali. Então, acho que isso foi bem importante. Uau, muito legal. E querendo ou não, né, que nem tu falou, cada coisa no seu tempo, né? Às vezes a gente quer acelerar e acaba que não consegue, né? Porque cada ciclo tem o tempo certo para começar e acabar, né? Só que a gente não sabe, né? Vem lá do alto quando que é para acabar. Muito legal, Márcia. E vamos lá, então, para a parte de empreendedorismo, né? Hoje, que nem tu falou, tá mais focada no Boticário e nessa parte de mentorias. Inclusive, adoro, já fiz o efeito batom, adoro. Transforma a vida de muitas mulheres, né? Querendo ou não, eu falo assim que eu fiz o efeito batom contigo e nesse meio tempo também comecei com um processo de coaching, e, enfim, cursos mais de autoconhecimento, vamos dizer assim. Então, é um processo longo, vamos dizer, né? E, querendo ou não, com o tempo a gente vai se desenvolvendo, vai se conhecendo e vai conseguindo, que nem tu falou, entender qual é o ciclo e qual é a minha missão, né, aqui na Terra. Márcia, se fosse para tu dar um conselho, assim, né, para os gestores, né, que, enfim, estão na frente de grandes equipes ou de pequenas equipes também, que lidam com pessoas, qual que seria o que você mais aprendeu nesse todo, né, tanto na parte de alimentação quanto agora na parte de gestão do Bote, do como que precisa lidar com as pessoas, né? Óbvio, a gente sabe que tem que ser, né, cordial e assim por diante, mas nem sempre, né, um líder tá preparado. Mas assim, se tu puder dar uma dica pros líderes, né? Tipo, o que ele pode fazer para, enfim, ter essa melhor gestão da equipe deles.
Então, eu costumo estruturar isso, Ana, dentro de 3 pilares, né? Eu acredito que toda empresa precisa de resultado. Então, não tem nenhuma empresa diferente de família. A família não tem meta para cumprir. A família existe por si só. Não existe um propósito para, nós temos, a família vai... Não, a família existe, não tem um fim. Ela existe por existir. A empresa, ela precisa ter resultado para que ela se sustente. Então, o que toda empresa precisa é de resultado. Mas o resultado, para que ele seja consistente, para que ele seja sustentável, ele precisa passar antes por dois pré-requisitos. Então, dentro desses conselhos, eu diria assim, primeiro, o gestor, o empresário, o empreendedor, o líder, ele precisa investir na postura interna dele. Ele precisa entender como que ele se posiciona como líder. E essa postura interna requer o quê? É uma postura que requer autorresponsabilidade, que requer uma comunicação assertiva. Então, ele precisa saber ocupar o lugar dele, né? Porque, às vezes, a pessoa está ali num cargo à frente da empresa ou num cargo de liderança, mas ela não está posicionada de acordo com aquilo. Ou ela está ocupando um lugar de salvador, que ela acha que ela vai resolver o problema de todo mundo, vai salvar o problema de todo mundo, ela não vai. Né? Ou ela está ocupando um lugar de tirano, que ela fica ali no comando, no controle, ameaça, ou vai ou não vai. Ou ela está no lugar da vítima, né? Que não dá certo, porque não tem gente para trabalhar, porque eu não consigo, porque o mercado, porque o imposto, porque o tributo. Então, enquanto ela está numa dessas 3 posições, ela está fora do lugar dela, porque ela não está no lugar de poder dela. Então, o primeiro ponto é ele ter esse alinhamento da postura interna. Ele precisa se posicionar, saber qual é o lugar dele, o que ele está fazendo ali. Porque para que a empresa cresça e chegue lá no 3º pilar, que é o resultado, que é o que toda empresa precisa ter cuidado com a estrutura. Não tem como você colocar uma meta nova se você estiver mantendo a mesma estrutura. Então, investir na estrutura é investir na tua postura pessoal, no teu alinhamento, na tua maturidade emocional, na forma como você lida com os conflitos, com os problemas, com as pessoas. Então, esse é o primeiro pilar, postura interna. Aí, quando você tem uma postura interna assertiva e alinhada, congruente com a tua identidade, você vai para o 2º pilar, que é trabalhar os relacionamentos conscientes. Também não existe um relacionamento ruim quando a postura interna da pessoa não é equilibrada. Se a postura é equilibrada, ela vai ter bons relacionamentos saudáveis. Né? Então, os relacionamentos conscientes fazem com que a pessoa saiba dar limites, que ela saiba dizer não, que ela saiba enfrentar as conversas difíceis, não vá colocando as coisas para baixo do tapete até que as coisas ganhem uma proporção maior, que ela tenha assertividade em dar feedback, que ela saiba fazer um desligamento humanizado, sem fazer com que aquilo se torne uma coisa que seja traumática na vida da pessoa, porque no fundo a gente está aqui somente para se relacionar. No fundo a gente está aqui. Só que na empresa a gente precisa ter um objetivo. Então, através das relações, a gente chega a excelentes resultados. Se a gente negligencia esse pilar das relações ou da postura interna, a gente pode chegar a resultados também. Só que é um resultado tóxico, que ele vai ser conquistado à custa de muita pressão, de um ambiente psicológico muito ofensivo e principalmente em vez das pessoas saírem ou passarem pela empresa e se tornarem maiores, elas saem menores, entende? Então, eu acho que isso você acaba contraindo um ônus para a tua própria vida pessoal, para a tua própria empresa, porque, no fundo, as empresas têm essa função de ser um lugar em que as pessoas passem e cresçam, claro, desde que elas queiram, né? A gente sabe que isso não é para todo mundo, tem pessoas que não querem, mas aí vai lá na seleção, isso daí você já tem que começar a visualizar lá dentro do momento em que você contrata e seleciona as pessoas que você está chamando para entrar, para fazer parte da tua empresa. Então, isso, resumindo, postura interna, relacionamentos conscientes e cultura de resultados. Seguindo essa ordem, seguindo essas 3, é muito difícil a empresa não conseguir ter um resultado efetivo, consistente e sustentável. Legal. Muito boa essa tríade aí, né? Como diz no dia a dia, não é tão simples, né? Mas é necessária, né? A questão de processos e assim por diante, todas as empresas precisam, né? E como a gente estava falando da questão de pequenos empresários, muitas vezes é aquele negócio, né? Que a gente falou, a resiliência todos os dias, né? Então, existe a resiliência, mas ao mesmo tempo existem processos que precisam ser seguidos para que chegue no resultado efetivo. Muito legal, Márcia. Márcia, se tu puder se sentir à vontade também, se tu quiser compartilhar um pouquinho mais, tipo, óbvio, eu sei que, né, hoje em dia tu já tá num patamar um pouquinho mais elevado com relação à questão de consciência
com relação à parte de relações, né? Tá. Com relação a tudo, quais foram as maiores dificuldades que tu já teve até hoje na questão do empreendedorismo? Olha, Ana, as maiores dificuldades foram justamente negligenciar que você precisa investir em pessoas que queiram, né? Então, eu acho que às vezes você, na ânsia, eu vou falar por mim, tá? Mas às vezes na ânsia de querer muito que as pessoas se desenvolvam, que elas cheguem num lugar em que elas têm potencial, porque todo mundo tem potencial. Às vezes eu acabava me cegando para aquilo que estava tão óbvio, mas que é assim, a pessoa não tá afim. Se ela não quer, você pode fazer tudo. Você pode ter o melhor programa de treinamento, você pode ter a melhor empresa, você pode ter o melhor salário, você pode ter o melhor benefício. Mas se a pessoa não quiser, se ela não tiver vontade, você não consegue colocar a vontade na pessoa. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é a gente avaliar quem são as pessoas que têm vontade, né? Ah, você tem vontade? Então, o que você está disposto? Então, você tem vontade, você vem aqui e a gente vai conseguir. Então, por muito tempo, eu acho que eu insisti muito tempo em pessoas que talvez não tivessem dispostas e sem vontade, né? No caso. Vontade. Então, isso acaba fazendo com que você demore um tempo maior, né? E o outro ponto é você saber que o líder, ele precisa, gente, o líder precisa ser um formador de líderes. Isso é desde o dia 1 da tua empresa, não é no dia 2, não é no dia 3, mas é assim, no dia 1 você já precisa começar a se duplicar, a desenvolver, não é você fazer sozinha, você faz, testa e já vai ensinando. Você tem que ter essa destreza e na verdade tem que ter esse gosto também por ensinar e essa paciência também, né? Então você tem que gostar de desenvolver pessoas e você tem que ser muito efetivo, você tem que fazer isso desde o dia 1, porque não tem como crescer sozinho. O crescimento ele só acontece quando mais pessoas crescem também. Então se você de alguma maneira facilita o crescimento de várias pessoas ao teu redor, naturalmente você vai crescer, a tua empresa vai crescer, porque o ecossistema todo está crescendo. Agora, se você não olha para isso, se você está preocupado somente com o teu crescimento, com o teu lucro, com o teu resultado, às custas de, vai ser como tiver que ser, o importante é eu chegar lá, isso está fadado ao fracasso. Então, o líder precisa desenvolver líderes o quanto antes, né? Ter um programa, é claro que no começo de uma empresa não é fácil, mas o simples fato de você chamar alguém e pedir para essa pessoa assim, anota, vai fazendo, eu vou te ensinar, você vai anotando para depois você fazer sozinho, para que você comece desde o começo a delegar algumas coisas que não necessariamente precisa ser você que vai fazer. Você tem que fazer aquilo que depende só de você. O que mexe o ponteiro da tua empresa, que você sabe que você tem que como líder, você tem que se fazer essa pergunta. Aonde que eu mexo o ponteiro na minha empresa? Será que é eu indo lá no banco? Será que é eu fazendo a limpeza diária? Né? Aonde que eu mexo o ponteiro? E você tem que colocar a tua energia nas atividades core do teu negócio, aonde que realmente dá diferença a tua performance. E você tem que ter essa habilidade de ir ensinando, para você poder ir delegando algumas atividades para que outras pessoas assumam as responsabilidades. Legal. Como diz, né, às vezes essa questão do delegar, né, nem sempre é fácil, né? Como diz, tem muitos líderes que, daqui que eu faço que vai mais rápido que ensinar, né? Óbvio, tudo tem uma questão de tempo, né? E de questão de criticidade, né? Então tem que ter esse discernimento, vamos dizer assim. Márcia, hoje em dia, né, com todo esse avanço da tecnologia e assim por diante, como que tu vê essa questão, né, das inteligências artificiais, enfim, nos negócios, nessa questão da gestão com as pessoas, como diz, até mais fácil até de falar agora, né, porque às vezes tu fala de uma forma meio grosseira, já coloca lá no chat, o chat te dá uma forma mais tranquila de falar, digo, todo mundo tá sendo... cordial agora. Cordial, por mensagem, pelo menos, né? Eu acho que é esse o ponto, sabe? Acho que vai ajudar muito muito a parte humana de ganhar até mais sensatez, como você está falando, mas eu acho que o nosso grande desafio como humanos é a gente estar preparado para o improviso, para aquilo que não está no nosso controle. Então, eu estou contigo aqui agora, aconteceu qualquer coisa, estragou a luz, né? Você está conduzindo esse podcast, como você comentou, tem ensaio do carnaval, tal. Como é que eu vou lidar com esse improviso? Então, eu acho que a gente não pode perder essa capacidade a gente precisa usar a inteligência para facilitar processos, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para não perder o nosso autodomínio, né? Porque a gente é refém, a vida está o tempo inteiro nos trazendo experiências. Então não adianta você ser aquela pessoa que vai mandar uma mensagem super respeitosa para alguém que te respondeu com grosseria, mas você chega ali no trânsito, você dá uma buzinada e xinga o outro porque ele atravessou na tua frente, então você não tem congruência, né? E eu acho que hoje ainda é muito recente, mas eu acho que daqui a pouco o que a gente mais vai ver é essa falta de congruência.
entre aquilo que a pessoa escreve ou aquilo que ela posta e aquilo que realmente ela faz. E isso é uma coisa que o líder não pode abrir mão, porque o exemplo arrasta. Então, a palavra, você pode colocar o texto mais bonito no Instagram, você pode ler né, você pode fazer tudo perfeito, mas nada supera o exemplo, nada supera quem você é. E principalmente quando que a gente observa isso? É na pressão, é no momento de adversidade, é quando você teve um imprevisto e nessas horas você tem que ter esse autodomínio, você tem que saber lidar com isso. Adianta você ter mandado e-mail para todas as pessoas da empresa, um e-mail assim, chegar lá na hora, teve um problema qualquer, um cliente reclamando e você estourar, e você explodir, e você... Não adianta, né? Então, tudo que você está construindo, na realidade, é uma postura que vai ser mais ou menos congruente quanto mais você for verdadeira e quanto mais você estiver comprometida com o teu pilar 1 lá, que é a tua postura interna, né? Quem sou eu? Como é que eu exerço o meu autodomínio aqui? Como é que eu vou ser mais assertiva? Como é que eu vou dar limite para isso? Como é que eu vou dizer não sem ser grosseira? Como é que eu vou enfrentar essa conversa difícil aqui sem fazer só por mensagem? Porque às vezes tem pessoas que fazem isso, são evasivas, querem tratar só por mensagem, por quê? Porque ela cria uma barreira ali. Mas na hora que o embate está acontecendo, na hora que o conflito está ali colocado na mesa, como essa pessoa vai reagir? Então a gente não pode perder isso de vista, né? Mas eu acho que a IA vai ajudar muito, já está ajudando, mas ela não pode tirar de nós esse discernimento, essa sabedoria que a gente precisa cada vez mais buscar. E isso é que nem academia, Ana. Todos os dias. Não tem como alguém fazer por você. É você por você mesmo, e por isso que o processo da postura interna, de investir no teu autoconhecimento, em saber quem você é, quais são os teus valores, você ser íntegro com os teus valores faz muita diferença. Você ter conhecimento, olha, eu sou uma pessoa que sou, sei lá, disciplinada, sou persistente, sou honesta, sou espontânea. Se eu sou assim, eu preciso me comprometer com isso e ser assim em qualquer situação, mesmo aquelas que mais me desafiam. Mesmo diante de uma pessoa que me causa um tipo de constrangimento, mesmo diante de uma situação inusitada, eu preciso ter aderência com os meus valores para eu me tornar uma pessoa congruente. Porque a liderança é isso, é você influenciar não pelo aquilo que você fala, mas por quem você é. Pelo que você é, pelo que você e pelo faz que você também. faz, com certeza. Não, legal. Tu comentou, né, que agora você está fazendo mentorias e focando bastante nessa questão do digital. Como que tem sido para você essa nova experiência, né? Querendo ou não, totalmente desafiadora das outras, né? E como que você tem lidado com isso, né? Que nem eu falei, tem o Efeito Batom, tem outras mentorias que tu tem feito. Se tu quiser comentar um pouquinho de como que tem sido essa experiência, né? Que querendo ou não, né, um pouco que a gente conhece já está transformando a vida de muitas mulheres, né? E incríveis também. Então, se quiser falar um pouquinho para nós como que tem sido esse desafio. Então, vou te contar. Eu amo isso. Eu realmente, eu sei que isso para mim é um propósito imenso. Eu já aplico isso dentro da empresa, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Isso é uma coisa que alegra demais o meu coração. Mas eu sempre tive a dúvida, né? Será que isso que eu faço dentro da minha empresa, será que funciona porque eu sou líder, porque eu sou a gestora, né? Então, de certa forma, a tua palavra vai ter sempre, pela tua posição, você tem mais autoridade, mais de peso. Né? E foi muito, muito, muito curioso para mim quando eu dei esse passo de fazer, quando eu fui desafiada a fazer isso fora da empresa, criar um grupo com pessoas aleatórias e fazer a minha primeira turma de mentoria, que foi o tema, a primeira delas foi Equipes Engajadas, era o nome desse primeiro curso. E quando eu vi os resultados, Ana, eu fiquei assim surpresa, porque eu falava, gente, é uma coisa que é tão do dia a dia, do meu dia a dia, né? É uma coisa que eu realmente amo fazer. E eu não achava que aquilo pudesse gerar tanto valor. Então, quando eu percebi que as pessoas realmente elas passam por um processo de transformação, elas mudam a forma de enxergar a liderança delas, o posicionamento delas, elas mudam a forma como elas se relacionam não só com a equipe, porque isso também é outro ponto e faz parte da minha metodologia. Eu acredito que a gente não consegue exercer uma boa liderança quando as bases, os nossos relacionamentos de base ainda sofrem, né? Então, quando você está mal posicionada como esposa, como mãe, quando você está com um papel invertido, quando você não está assumindo dentro de casa o teu papel também, né? Então, eu acredito que realmente a família é o nosso maior laboratório. É ali que a gente aprende a amar. Então, às vezes, é fácil, como eu falei, a família não tem metas. Então, se tem alguém na família que você não gosta muito, você pode excluir, você pode evitar, você pode não conversar, você pode pegar a distância. Mas na empresa não é assim. Então, na empresa você não vai ter como se esquivar, você vai ter que conversar, você vai ter que
trabalhar junto, você vai ter que fazer isso, né? Então, de alguma maneira, enquanto você não resolve essas questões, enquanto você não se posiciona, não ocupa o teu lugar dentro da tua família, você vai continuar enfrentando os problemas no teu trabalho. Então, a ordem ideal é a gente começar olhando sempre para aqueles relacionamentos mais próximos, né? Olhar como é que está o meu relacionamento como esposa, como é que meu marido me vê, como é que meus filhos me veem, como é que a minha sogra me vê, E, de novo, pegar essa postura autorresponsável, sabe? Porque é muito fácil a gente colocar os nossos problemas, se tal pessoa fosse diferente, a gente colocar como se isso fosse um problema que não é nosso. Mas o fato é que o líder precisa assumir a parte dele. Então, o que é meu, o que eu posso mudar aqui, e aí sim... Autorresponsabilidade. E aí, automaticamente, essa mudança de posicionamento dentro da família vai refletir diretamente do trabalho em todas as outras relações que ele tem. Então, voltando aos programas, né? Então, o primeiro foi equipes engajadas e depois disso eu tive, assim, a graça. Eu vou te dizer que foi a graça mesmo. A graça, e eu até hoje agradeço a Deus, porque foi um presente dele, sabe? Tanto o efeito batom quanto a mentoria relação são... Eu não sei nem te falar, assim, mas... Um deles eu construí depois de claro, né, veio de muita oração, de meditação e tudo mais, mas eu construí dentro de um trajeto assim que eu estava no carro, saindo de uma sessão de yoga e chegando até a minha casa e veio inteiro o curso, todas as etapas, todas. Eu só precisei chegar e escrever tudo e quando eu olhei para aquilo eu falei, gente, isso é muito mais do que se eu, Márcia, tivesse pensado e perguntado para o chat, na época nem existia, né? Mas, enfim, é realmente um programa que ele é uma metodologia diferenciada, a gente trabalha com curso de maquiagem e para cada etapa da maquiagem, você sabe, né, Ana, a gente faz uma analogia com uma etapa do autoconhecimento. Então, a beleza de dentro para fora, a beleza de fora para dentro, no final, nós conseguimos o quê? Uma postura de mais autoconfiança, uma postura de mais autenticidade, uma postura de mais espontaneidade, e isso já faz parte desse pilar 1, que é a postura interna. Na mentoria relação aconteceu a mesma coisa. Então, de novo, eu tive a graça de sair fazer uma caminhada na época e fui escutando uma música que entrou ali no meu Spotify e daquela música virou que cada estrofe daquela música se torna um pedaço da minha mentoria. Então, também foi uma mentoria que foi construída com a graça, né, de Deus, eu vou dizer assim, porque às vezes tem coisas que a gente coloca tanto esforço e não sai. Então, esses 2 programas, realmente, eu vou dizer que foi muito mais graça do que mérito meu, assim, foi graça. E eu faço com muita alegria, faço com muito amor, é muito genuíno. Esses são 2, aí o terceiro foi imersão de metas e resultados, que é para que a pessoa saia de lá com um planejamento de vida, que isso é fundamental, enquanto a pessoa não tem clareza de o que ela quer para a vida dela, tudo é muito difuso, ela não tem motivação, ela entra naquele altos e baixos, né? Hoje eu vou fazer tudo, aí amanhã eu já deixo tudo de fora. Então ela não tem a consistência. Mas quando ela é ativada na intenção verdadeira dela, quando ela sabe realmente para que ela veio, né? Qual que é o servir dela? Porque todos nós estamos aqui para um servir, né? Todos nós somos instrumentos aqui. Então, quando a gente se conecta com esse nosso servir, a gente entende para que a gente está aqui de verdade, né? E aí a gente faz por quê? Porque não tem, você vai... É a meta, diga. É a meta. É a meta de vida, diga, né? Então, é a meta de vida. Nossa, muito, muito inspirador, assim, até arrepiei inteiro quando tu falou ali com relação ao efeito batom, né? Eu acabei fazendo contigo na época e eu achei muito interessante porque... não sabia da história por trás, né? Mas eu pensava que era por causa do bote. Tipo, o bote com batom combina e tal. Eu pensava que era nesse sentido. E agora, escutando o outro lado, assim, é muito interessante, né? Da gente conseguir entender essa outra parte, né? Do como surgiu e fazer conexão com o que a gente aprendeu lá atrás contigo, né? Que realmente foi uma forma lúdica, vamos dizer assim, mas com todo o sentido, né? Porque, querendo ou não, né, o efeito batom é uma coisa simples, né? Eu digo assim, né? A questão do passar um batom, né? Da gente, né? Que nem a gente falou do primeiro pilar, né? De se posicionar, então... É uma coisa tão simples, mas que muitas vezes eu, na época, tava pós licença maternidade, então, tipo,
Última coisa. Entendeu? Pijama o dia inteiro, cuidar de criança e, tipo, a gente tava lá sempre esgualepado. Então, quando eu lembro, né, que as mentorias eram pela manhã, né, e aí eu falei, cara, faz sentido, né, tipo... Começar. Até quando tu vai ficar, né, nessa... Não era bad, né, mas enfim, a gente acaba se largando um pouco, né, no pós-maternidade. Então, eu lembro que foi bem assim, e na época que nem eu falei, eu conectei com o bote, né, eu falei, a Márcia tá fazendo por causa do bote e tal, mas não tem nada a ver com... Um pouco tem, Ana, porque pra mim também o efeito batom acabou sendo a jornada de superação de uma dor minha, entende? Então, o que eu acredito que quando você passa por uma dor na tua vida, essa dor ela não vai vir sem um propósito. Sim, né? com certeza. Por trás de toda prova tem um propósito. E a minha dor foi a seguinte, na época dos restaurantes, eu me dediquei muito, Marcelo e eu. A gente realmente fez o nosso melhor. Só que isso a gente teve essa dedicação excessiva cobrou um preço muito alto. Então, houve um tempo em que isso trazia alegria, mas aonde que a gente começou a perder a alegria? Quando esse espaço começou a ocupar quase toda a nossa vida. Então, isso custou a minha saúde pessoal, isso custou a falta de tempo, de cuidado, de olhar para mim. Também passei por esse processo como você, né? A última coisa que eu podia fazer era ter um tempo para fazer qualquer coisa para mim. Então, na agenda não tinha espaço para mim. Então, eu me deixei em último lugar por muito tempo. E isso, paguei um preço alto com a saúde, né? Eu acabei tendo um problema sério de saúde, e isso mexeu bastante comigo. E quando eu fiz essa transição, que eu já estava, né, esgotada, a primeira coisa que o Boticário me conectou foi assim, eu ganhei do meu filho um sabonete da linha Cuide-se Bem. E era meio que lançamento na época ainda, né? Mas ele era muito pequenininho, ele foi comprar o presente para a professora dele de Dia dos Professores, em outubro, isso de 2016, que foi um pouquinho antes. E ele foi na loja sozinho comprar esse presente e voltou. E a nossa consultora ofereceu para ele, você não vai levar um presente para tua mãe? E ele levou o presente também. E chegou com uma sacolinha para mim, um sabonete escrito, cuide-se bem, faça isso por você. Naquele momento que eu li aquilo, eu desabei no choro, né? Porque eu entendi o que eu estava indo fazer no Boticário. Eu estava indo resgatar uma parte da minha história, que eu tinha um pilar, né? Uma esfera, uma parte da minha vida que estava sendo negligenciada, que é essa questão do autocuidado, essa questão de você saber que se você não cuidar de você, isso ninguém vai fazer por você. E que para tua família pare em pé, para que a tua empresa pare em pé, você tem que estar bem. Então não adianta você se doar, não adianta você fazer de tudo pelo outro, às custas de você negligenciar o cuidado com você. Então, um pouco acabou tendo a ver com o Bote, porque eu tenho certeza que para mim esse retorno para o Boticário foi meio que uma espécie de uma jornada de cura, né? Para que eu realmente pudesse voltar à essência e colocar a ordem na minha vida, né? A ordem de cuidar de mim, de cuidar da família e de cuidar dos negócios. E não inverter mais, colocar tudo na frente de tudo, inverter prioridades. Então acabou sendo um resgate e com essa superação, eu acho que é isso que acontece. Quando a gente supera uma dor, a gente acaba sendo um instrumento para outras pessoas também. Então foi aí que, com certeza, eu acho que eu recebi esse presente, né, por essa jornada de superação, que me custou caro, sabe, Ana? Foi difícil, foi um tempo da minha vida que foi muito difícil, em todos os sentidos. Mas... diga, superei. Superar. Superei e agora diga, consigo repassar, né, essa questão dessa superação para outras pessoas também, né, para que elas possam... E que nem eu falo, para mim você foi uma superação na época por questão de que, tipo, né, se resgata, né, volte para si. Então, eu vejo, assim, a importância, né, às vezes tem gente que tem um pouco de preconceito, né, porque, é só o presencial que faz sentido e tal. Eu vejo que depois da pandemia, essa questão do online fez muito mais sentido, né, e querendo ou não, a gente consegue ter acesso a mais informações, né, que nem... Eu acredito que bem provável que tu tenha alunas do Brasil inteiro, sim, né, sim. E quem que iria pensar nisso lá atrás, né? Quem queria pensar? Eu ia te fazer uma pergunta agora, que lá vem ela. Márcia, o que você diria para Márcia quando começou lá com os 17, 18 anos? Você seguiria a mesma trajetória ou você mudaria alguma coisa no caminho, assim? Ai, Ana, eu acho que não mudaria nada, porque eu acho assim que tudo foi totalmente necessário, sabe? Então, hoje eu vejo com muita alegria tudo, todos os louvores, todas as dores. Então, eu só diria assim para ela, olha, confie que
se submeta ao processo. Se submeta ao processo porque você vai colher os frutos, né? No momento em que chegar a hora, você vai colher os frutos. Então, não queira cortar o caminho, não queira pegar atalho, confie no processo, tenha força, mantenha a tua fé estabelecida, não se afaste de Deus em nenhum momento, porque nesses vales, principalmente, não tem lugar nenhum que seja mais reconfortante do que você estar próximo de Deus, não tem lugar. Você pode ter o melhor confidente, o melhor terapeuta, o melhor coach, a melhor pessoa, mas esse lugar é um lugar que te dá serenidade, paz de espírito e confiança para você seguir a jornada com fé, sabe? Então eu diria para ela, fortaleça ainda mais a tua fé, você vai precisar disso. Acho que esse seria o ponto, porque por muitas vezes, Ana, acho que a maioria das vezes as pessoas fazem isso, eu fiz muito isso. A gente quer tentar resolver, né? Principalmente quem tem esse perfil empreendedor, você acaba sendo executora, você quer resolver as coisas na força do teu braço. Então, não, isso aqui eu dou conta, eu resolvo, eu vou, eu aconteço. E nem tudo a gente consegue resolver na força do nosso braço, sabe? Tem muitas coisas que a gente tem que entrar nesse lugar de mais dependência, nesse lugar de mais humildade, de saber assim, putz, eu tô aprendendo, né? E sim, é difícil passar pelos reveses, é difícil passar pelos picos, mas eu acho que muito pior do que passar por isso é passar por isso e não aprender nada com eles. Então, a gente tem que ter fortalecido a nossa fé para enfrentar esses vales, para que a gente saia deles mais forte, com mais confiança e podendo levar uma mensagem sempre de esperança. Né? Não sendo aquela pessoa que diz, nossa, você vai empreender, você está louco, você já viu a legislação, você já viu o financeiro, já viu o tributo, você não faça isso. Eu acho que a gente tem que ser aquela pessoa que estimula as pessoas a correrem atrás dos sonhos delas, sabe? Mas com o pé no chão, saber que não vai ser linear, que a estrada não vai ser assim, vou sair daqui, vou chegar aqui, não vai ser. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então tem que aguentar a trepidação e eu realmente considero que o maior ingrediente para isso, sem sombra de dúvida nenhuma, é a fé. Uau. É a fé. Concordo em grau, gênero e número, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente, que nem tu falou, né? Na força do braço, muitas vezes a gente quer resolver, mas, infelizmente, a gente não consegue e quando acalma o coração, as coisas fluem, né? De uma forma muito mais tranquila, né? E o buscar essa questão de preencher o vazio, né? O vazio interno, vamos dizer assim. Eu acredito que todos, né, eu acredito que é questão da idade também um pouco, né? Sim, total. Com a maturidade, né, no final das contas, que a gente, né, acaba voltando para a essência, né? Eu adorei o que tu falou para Márcia de 17, 18 anos, que eu acho que é o que realmente faz sentido para quem está começando agora, né? Para quem está começando a empreender, para quem está começando na jornada aí de faculdade, de empreendedorismo, é uma excelente dica, né? E um excelente direcionamento. Márcia, poderia ficar conversando aqui contigo por horas, não sei quanto tempo já deu, mas assim, vamos dar uma finalizada, né? Tu já deu várias dicas, mas se tu quiser fazer um fechamento, né? Do que você considera como ponto-chave, assim, essencial, né? Tu já falou e tal, mas enfim, só uma mensagem pra gente concluir essa conversa muito abençoada. Vamos lá. Eu considero que seja essencial. Primeiro, falei da fé, mas eu acho que a gente também não... só para deixar bem claro, assim, que não é ficar a fé passiva. Eu vou esperar, né? A gente tem que dar o passo sempre. Então, fazer o que depende de você é fundamental. Você dá o teu passo, fazer o teu melhor. Olha, aconteceu isso, o que eu tenho que fazer? Isso diante de qualquer coisa. Recebi agora um laudo médico. Minimamente, o que você vai fazer? Não adianta você só ficar rezando e pedindo para Deus. Você vai ter que marcar o médico, você vai ter que fazer o exame, você vai ter que tomar o remédio, você vai ter que fazer... Você vai ter que fazer a tua parte, né? Então, acho que isso é bem importante que a gente entenda que, sim, a gente tem que dar o nosso passo e, junto com o passo, a gente tem que fortalecer a nossa fé. Eu acredito também que a gente tem que trabalhar muito. Isso é verdade, eu acho que hoje a internet prega muito esse negócio de que você vai trabalhar não sei quantas horas, eu acho que isso daí, sabe, para mim não funciona. Eu acho que trabalho é serviço e eu acho que a gente tem que servir. Deus nos deu muitos dons, muitos talentos e se você não servir com esses dons e com esses talentos, eu acho que você vai ser cobrado por isso, de verdade. Então, acho que o trabalho enobrece, o trabalho faz parte, então trabalhe muito, né? Dentro da tua capacidade, não invertendo a ordem, como eu falei antes, mas sem aquela ilusão de que, vou trabalhar pouquinho, vou ganhar bastante. Não existe, tá? É trabalho, tem que ser trabalhado, pronto. Eu acho que o outro ponto é ser muito bom naquilo que você faz, então não seja medíocre, não vá fazer uma coisa, eu vou servir água, eu vou servir do melhor jeito.
eu vou fazer o treinamento, eu vou dar o meu melhor, eu vou vender, eu vou ser a melhor consultora. Não é entrar assim com a pontinha do pé, é aonde você está, com aquilo que você tem. Se hoje a tua empresa é pequena, não importa que ela é pequena. É assim, não é para desprezar os pequenos começos. Então, nada do que você fizer no pequeno, quer dizer, tudo que você fizer no pequeno vai se refletir no grande também. Então, se hoje a tua empresa é pequena, você é uma bagunça, ela não é desorganizada, você não tem disciplina com o teu horário, você vai quando você quer, isso já está colocando você num lugar de que o teu crescimento ele vai ser exatamente, você vai receber mais do mesmo. Então, dê o teu melhor, seja bom naquilo que você faz. Mais um conselho que eu daria é assim, over delivery, entregue sempre a mais. Não se contente em fazer, me pediram para esse copo, então eu vou pegar esse copo e vou só colocar água. Faça algo a mais, entregue teu algo a mais, faça uma coisa que realmente supere a expectativa. Porque isso é uma postura de vida, né? É a postura das pessoas que são generosas. Então a pessoa escassa é aquela que ela faz o mínimo e entrega só aquilo, né? Por quê? Porque ela não tem. Agora, a pessoa generosa, a pessoa próspera, ela sempre vai estar com o radar dela, o que mais? A pergunta é essa, tá? É a água e o que mais? E isso tá em tudo, desde a tua casa. Você vai fazer um sanduíche, sei lá, vai fazer um negócio com o teu filho, né? Vou fazer o prato de macarrão. Já coloca, e o que mais? Coloca uma folhinha ali para decorar, ou leva um suco junto, ou coloca um guardanapo junto, mas sempre pensa o que mais, porque eu acho que esse over delivery não começa nas coisas grandes, começa no pequeno. Sempre. E o último, eu acho que a gente precisa estar disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então, na minha época lá, de 16, 17 anos, poucas pessoas estariam dispostas a ir vender cachorro-quente na rua, na chuva, no sol, mas eu estava, né? E eu acho que isso, para mim, trouxe um grande aprendizado, trouxe muita experiência de vida, e eu acho que toda vez que você faz algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, você também se diferencia. Então, eu acho que são conselhos assim que eu hoje levaria para a minha vida desde sempre, assim, para que realmente pudesse ter uma trajetória consistente e da qual eu me orgulhasse ao longo da jornada. Uau, muitas dicas extraordinárias, né, Márcia? Primeiramente, né, muitas informações, muitas dicas valiosíssimas, né? Assim, a questão do over delivery para mim fez muito sentido também, porque eu também sou desse pensamento. Até ia comentar um caso que nada a ver aqui com o podcast, mas enfim, né, antes acabei indo no mercado e quando eu cheguei no mercado não tinha cestinha nem carrinho. E aí a hora que eu fui né, achei um carrinho no meio do caminho, peguei o carrinho e aí quando eu fui, né, sair do mercado, tinha um punhado de cesta, um punhado de carrinho ali nos caixas, né? E a pessoa que pesa a fruta, só sentadinha pesando a fruta. E eu, tipo, meu Deus, como que a pessoa não percebe que, tipo, tá tudo aqui parado, por que não coloca pra lá? Então é mais ou menos a mesma questão, né, que a gente falou, se você fica focada ali, tipo, tô sendo pago para pesar a fruta. Para que eu vou juntar as cestas? Para que eu vou dar uma boa experiência para o meu cliente, sendo que, né, é do dinheiro do cliente Sim. que vai sair o meu salário? Então, eu acho que falta muito essa visão, né? Eu digo, não estou julgando nem nada, mas assim, eu digo que falta muito esse amadurecimento das pessoas, né? Dessa visão de que, tipo, eu estou sendo paga para isso, mas o que eu posso fazer a mais, né? O over delivery faz total sentido, né? Na parte de empreendedorismo, né? E na questão de empreender, né? Ou como funcionário também, né? Então faz todo sentido. Márcia, agradeço de coração por todo conhecimento, todo compartilhamento, né, de informações. Desejo muito, muito, muito sucesso, que você continue impactando muitas vidas, que você continue sendo esse ser humaninho de luz, aquela que é tranquila, uma paz, uma coisa boa, uma energia muito positiva. Agradeço de coração e assim, é a realização de um sonho estar fazendo podcast aqui contigo. Querida, obrigada, Ana, obrigada de todo o coração. Que Deus abençoe grandemente você, os seus projetos, o podcast, a tua empresa, a tua família e que vocês realmente apreciem a jornada, porque nunca é sobre quando eu chegar lá, Sim. é sobre o hoje. Então que vocês continuem sendo muito abençoados e levando mensagens edificantes para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela recepção, muito obrigada por esse tempo aqui comigo. Eu que agradeço. Obrigada.